É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, acesse esta pré-aula, leia os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores e nós estaremos respondendo na medida do possível. Ouçam também as leituras diárias, breves comentários em áudios dos textos sugeridos nas lições bíblicas, que servirá além de elucidar dúvidas como um momento devocional. Acessem também as redes sociais do portal Escola Dominical, Facebook, Twitter e LinkedIn. Ali no final do site você tem ali escrito Facebook, Twitter, clique ali e o senhor será acessado até as redes sociais do portal Escola Dominical, onde nós disponibilizamos links de outros textos de apoio, de outras videoaulas durante a semana. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir ao vivo a transmissão da aula ministrada no estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas tudo isso é a preparação para a Escola Bíblica Dominical, que é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. E evangelização é o tema deste nosso terceiro trimestre de 2016. O desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. E o nosso comentarista é o pastor Claudionor Correia de Andrade, consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título A Evangelização das Pessoas com Deficiência. Nós estamos ainda no terceiro bloco desse trimestre, estudando os aspectos específicos da evangelização. E hoje estaremos a estudar a evangelização das pessoas com deficiência. Segundo pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós tínhamos em 2015, em nosso país, 6,2% da população que se enquadra no conceito de pessoa com deficiência. 6,2% dos brasileiros são pessoas com deficiência. Uma outra pesquisa mostra que 23,9% dos brasileiros têm alguma espécie de deficiência. A pessoa com deficiência, nós vamos ver daqui a pouco, é diferente de alguém que tenha alguma deficiência. Então nós vemos que é um universo grande de pessoas que têm alguma deficiência, 23,9%, e 6,2% são consideradas pessoas com deficiência. São deficientes físicos, mentais, sensoriais, e por isso nós vemos que é necessário, sim, evangelizá-los. Porque, como nós já temos dito ao longo desse trimestre, a grande comissão não exclui qualquer pessoa. Lá em Marcos 16 e 15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A grande comissão, lá em Mateus, no capítulo 28, diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Lucas, a grande comissão também diz o seguinte, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse
e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A grande comissão, ela envolve todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. E que nós vimos aqui que em 2015 abrangia 6,2% da população brasileira. Mas o que é uma pessoa com deficiência? O nosso comentarista, ele usa a definição da Organização Mundial da Saúde para dizer o que é deficiência. Ele diz, a definição da Organização Mundial de Saúde é que deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. Nós preferimos usar a definição do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei, é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que entrou em vigor no início desse ano, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamada de Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência. E o que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Nós vamos lá no artigo 2º desta lei, que diz que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. Então, nós vemos que a pessoa com deficiência é alguém que tem um impedimento permanente, de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, são os cegos, que têm um impedimento para ver, os surdos, que têm um impedimento para ouvir, os mudos, que têm um impedimento para falar, os coxos, os aleijados, que têm impedimento para se locomover. E os que sofrem problemas mentais, os chamados idiotas, os imbecis, os débeis mentais, aqueles que sofrem síndrome de Down, chamados mongoloides, eles têm um impedimento de longo prazo de natureza mental ou intelectual. E este impedimento faz com que surjam barreiras, obstáculos para que eles possam conviver com as outras pessoas em igualdade de condições, para que eles possam ter as mesmas chances e oportunidades que têm as pessoas que não têm esses impedimentos. Então, estas são as pessoas com deficiência. São pessoas que têm um grau de impedimento nos seus sentidos, na sua mente, no seu raciocínio, ou na sua locomoção, e que precisam superar estas barreiras, estes obstáculos causados pelos impedimentos, para poder conviver em igualdade de condições com as outras pessoas. Estas são as pessoas com deficiência. Deficiências que são físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, mas que não são deficiências do corpo. E que têm, como todos os outros, a alma e o espírito iguais aos outros. E que precisam também de Jesus Cristo. Que precisam também da salvação. Que estão incluídos na definição, na ordem de Jesus, porque também fazem parte da expressão toda criatura ou todas as nações que nós vemos na ordem que Jesus
deu. Portanto, são pessoas que precisam ser evangelizadas. Agora, como existem barreiras e obstáculos para que estas pessoas possam conviver em igualdade de condições com as outras pessoas, também a igreja tem que superar estas barreiras e esses obstáculos para atingir e alcançar estas pessoas para Cristo. É por isso que nós temos esta lição, porque há uma especificidade, há um esforço maior que a igreja deverá fazer em relação a estas pessoas por causa das barreiras e dos obstáculos que estas pessoas têm de superar para conviver em igualdade de condições com as outras pessoas. A primeira questão que nos apresenta na evangelização das pessoas portadoras de deficiência diz respeito a por que existem as pessoas com deficiência. Quando nós vemos alguém como aquele homem lá, cego de nascença, mencionado no capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu João, nós vemos uma indagação que vem de todo o ser humano. Por que pessoas nascem cegas, surdas, mudas, com debilidade mental? Por que algumas pessoas ficam paraplégicas, tetraplégicas, sem nenhuma culpa? Por que existem pessoas com deficiência? É natural, inclusive, nós encontrarmos pessoas que dizem que a existência destas pessoas seria a prova de que Deus não existe ou de que Deus não é bom. E se Deus não é bom, não é Deus. Por que existem essas pessoas com deficiência? E a primeira ideia que se vem à mente é que Deus seria ruim, Deus seria mau. Os próprios discípulos de Jesus tinham esta indagação, esta preocupação. Quando nós lemos lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, nós vemos que os próprios discípulos de Jesus tinham esta dúvida, tinham este questionamento. Leamos. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Ao verem aquele cego de nascença, os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus por que as pessoas nasciam com deficiência. Foi por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos seus pais? Eles queriam culpar alguém, o próprio cego ou os seus pais. Mas, na verdade, irmãos, Jesus disse, olha, não foi nem os seus pais que pecaram, nem ele pecou. Até porque como que ele podia pecar antes de nascer? E seus pais, disse Jesus, não fizeram algo que foram punidos com o nascimento de um filho cego. Mas Jesus disse que isso acontecia para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aquele cego nasceu cego para ser curado por Jesus, para que o nome do Senhor fosse glorificado através daquele milagre de Jesus. Havia um propósito de Deus naquela vida, por isso ele nasceu cego, porque se ele não nascesse cego, Jesus não curaria um cego de nascença.
pela primeira vez na história, um cego de nascença era curado. Mas por que surgem as pessoas com deficiência? E aí nós vamos ver que a origem é o pecado, não o pecado de alguém especificamente. Não é como dizem os espíritas, que alguém nasce com defeito para pagar um erro da vida passada. Até porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. O juízo vem depois, ele não vem antes. Por que as pessoas nascem com deficiência? Por causa do pecado. Quando o homem foi criado por Deus, ele foi criado um homem perfeito, um homem saudável, um homem com todas as faculdades físicas, mentais, intelectuais e sensoriais. Ele possuía uma perfeição física e ele também possuía uma perfeição espiritual. Salomão, ele diz lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29, vede isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Quando o homem foi criado, ele foi criado com perfeição física e perfeição espiritual. Quando ele peca, de imediato ele perde todos os dons que ele havia recebido de Deus, sobrenaturais. Todos aqueles dons que lhe traziam comunhão com Deus. Mas no aspecto físico, o pecado também trouxe consequências. Lá em Gênesis 3:19, Deus lançou um juízo sobre o homem. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Antes, no versículo 17, Deus havia dito, e a Adão disse, porquanto deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, comerás a erva do campo. Deus havia feito tudo bom. Lá em Gênesis 1:31 diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Havia perfeição física, mas o pecado fez com que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida, e o seu corpo começasse a se corromper. Da mesma maneira, a natureza passou a ser a maldita, passou a ser uma espécie de concorrente, competidora com o homem. Quebrou-se a harmonia entre a natureza e o homem. Tudo isto por causa do pecado. E o corpo passou a ter doenças, o corpo passou a ter deficiências, imperfeições. A natureza não mais contribuía para o bem do homem. Também haveria seres na natureza que contribuiriam para a corrupção, para a imperfeição, para a deficiência do homem. É por isso que surgem, por exemplo, os agentes patogênicos. É por isso que surge, por exemplo, o ser, e eu não me lembro aqui, estou mal de biologia, se é um protozoário, se é uma bactéria, se é um vírus, que causa, por exemplo, a paralisia infantil. Então, nós vemos aqui que a deficiência ela surge por causa do pecado. Como consequência do pecado, o corpo passou a se degenerar e a natureza passou a trabalhar contra o homem. E em razão desta oposição da natureza, com o surgimento de seres e circunstâncias contrárias ao homem, e em razão da própria corrupção do corpo humano, surgem as deficiências. E por isso surgem pessoas que nascem com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
por causa do pecado. Não do pecado de alguém, da culpa de alguém, mas por causa do pecado, nós vemos o surgimento das pessoas com deficiência. O caso desse cego de nascença é claro. Nem seus pais pecaram e foram castigados por terem um filho nascido cego. Nem, obviamente, este cego nasceu cego por causa de algum pecado seu. Mas é por causa do pecado da humanidade é que nós temos o surgimento das deficiências. E é triste observar, irmãos, que quando nós percebemos isso, nós vemos que o porte de uma deficiência nos faz lembrar que nós somos pecadores. Quando nós vemos uma pessoa com deficiência, isto deve nos fazer não ter pena da pessoa, não ter dó da pessoa, não tratá-la com desdém, com desprezo, não considerá-la um estorvo. Não. Quando nós vermos uma pessoa com deficiência, nós temos que lembrar que nós somos pecadores e que precisamos de Deus. Precisamos de Jesus. A existência de pessoas com deficiência é uma prova, não de que Deus não existe ou que Deus é mau, como dizem os ateus, os incrédulos, não. Mas é uma prova de que nós precisamos de Jesus. É uma prova de que o homem caiu no pecado e precisa da salvação. Nós estamos falando aqui da evangelização das pessoas com deficiência. Mas nós podemos dizer que as pessoas com deficiência pregam o evangelho por causa da sua própria deficiência. A partir de hoje, quando você olhar uma pessoa com deficiência, lembre-se que a existência desta pessoa é uma prova de que nós precisamos de Jesus Cristo, que nós precisamos da salvação. Mas o ser humano, cegado pelo diabo, no pecado, ao invés de ver uma pessoa com deficiência e, através dela, perceber a necessidade da salvação, o ser humano no pecado, ele passa a culpar, seja a Deus, seja a própria pessoa com deficiência. Os discípulos de Jesus fizeram isso. Quem pecou? Aquele que nem tinha nascido, ou seus pais, para que houvesse essa deficiência. A verdade, irmãos, é que o homem no pecado, ele tem o seu entendimento obnubilado, cegado. É o que diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Há uma cegueira espiritual. Paulo fala disso também lá em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Os gentios, que são aqueles descendentes da comunidade única pós-diluviana, que se rebelaram contra Deus sob o comando de Nimrod e que tiveram suas línguas confundidas e se espalharam, dando origem a todas as nações. Os gentios estavam cegados pelo Deus deste século. Os gentios se rejeitaram a Deus. E com isso seus discursos se desvaneceram. Seu coração insensato se obscureceu. E em razão disso, os gentios passaram a tratar os deficientes
com crueldade. As pessoas com deficiência elas eram vistas como malditas, como maldições. E por isso eram simplesmente exterminadas. Em Esparta, e nós colocamos aí em nosso esboço, o registro de como as pessoas deficientes eram tratadas em Esparta. Esparta era a segunda principal cidade da Grécia. A maior cidade da Grécia era Atenas, depois de Atenas em Esparta, que aliás era uma cidade rival de Atenas. Em Esparta, vejam bem aqui, nós colocamos aqui um texto de Vinícius Gaspar Garcia, que ele trata sobre as pessoas com deficiências na história do mundo. Diz assim Vinícius Gaspar Garcia: de acordo com registros existentes, de fato, o pai de qualquer recém-nascido das famílias conhecidas como homoio, ou seja, os cidadãos de Esparta, deveria apresentar seu filho a um conselho de espartanos, independentemente da deficiência ou não. Se esta comissão de sábios avaliasse que o bebê era normal e forte, ele era devolvido ao pai, que tinha obrigação de cuidá-lo até os 7 anos. Depois o Estado tomava para si esta responsabilidade e dirigia a educação da criança para a arte de guerrear. No entanto, se a criança parecia feia, disforme e franzina, indicando algum tipo de limitação física, os anciãos ficavam com a criança e, em nome do Estado, a levavam para um lugar conhecido como apothetai, que significa depósitos. Tratava-se de um abismo, onde a criança era jogada, pois tinham a opinião de que não era bom nem para a criança nem para a república que ela vivesse, visto que desde o nascimento não se mostrava bem constituída para ser forte, sã e rija durante toda a vida. Em Esparta, as crianças deficientes eram jogadas num abismo, eram exterminadas. Em Roma não era diferente. As crianças que nasciam deficientes eram consideradas malditas, amaldiçoadas, e poderiam trazer, segundo a crença romana, a vingança dos deuses, o ódio dos deuses. E por isso essas crianças elas eram jogadas numa estrada em Roma, que era chamada de Via Láctea. E ali elas eram abandonadas e mortas. Morriam de fome, de frio, eram simplesmente exterminadas. Inclusive, os cristãos em Roma começaram a ir à noite na Via Láctea e pegar estas crianças para criar. E por isso os romanos começaram a achar que os cristãos eram um motivo de maldição, porque elas acolhiam, os cristãos estavam acolhendo as maldições, as pessoas malditas. Então os gentios, os rebeldes contra Deus, os incrédulos, eles tratavam os deficientes como pessoas malditas, como maldições. E por isso o resultado era o extermínio. E hoje é diferente. Irmão Carlos, hoje é diferente. Hoje nós temos a Convenção da Pessoa com Deficiência da ONU. Nós temos agora no Brasil o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós hoje temos uma outra mentalidade. Ledo, engano e ilusão, irmãos. Apesar desse discurso bonito em prol das pessoas com deficiência, que é resultado da influência do cristianismo na humanidade, apesar desse discurso e desta aparência de tratamento de pessoas com deficiência, continua a mentalidade da cegueira espiritual contra as pessoas com deficiência. E os irmãos querem ter um exemplo? Recentemente, aqui no Brasil, nós estamos tendo esta epidemia do Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti,
e que fez nascer muitas crianças com microcefalia, que são pessoas com deficiência. Já são milhares as pessoas que estão nascendo com microcefalia no Brasil, principalmente na região Nordeste. Pois já houve um grupo de médicos, de cientistas, que entraram no Supremo Tribunal Federal com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, querendo que o Supremo Tribunal Federal autorize o aborto de qualquer criança cuja mãe tenha o Zika vírus, para que a criança não nasça com microcefalia. O que é isto, irmãos? Isto é o extermínio que existia em Esparta, o extermínio que existia em Roma. Hoje há uma defesa no mundo do chamado aborto eugênico, ou seja, de se permitir que se abortem crianças que hoje, pelo avanço da ciência, já se sabe que nascerão com deficiência. O que é isto? É a mesma mentalidade de Roma e de Esparta. Porque o incrédulo, na sua cegueira espiritual, ele quer exterminar a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência mostra que o homem é pecador. Mas eles culpam a Deus, culpam a pessoa, querem exterminá-la. É o trabalho do diabo, irmãos, que é homicida desde o princípio, como diz Jesus lá em João 8,44. Portanto, os incrédulos, os gentios, o diabo que os domina, querem exterminar a pessoa com deficiência. Não a aceitam, a excluem. É este o comportamento, é este o desejo satânico com relação às pessoas com deficiência. É a destruição delas, a morte delas, o extermínio delas. E nós já estamos vendo que a igreja não pode se comportar desta maneira, porque esta é a maneira dos incrédulos, é a maneira resultante do domínio do maligno sobre a humanidade. Mas os judeus, como os judeus viam as pessoas com deficiência? E é interessante que a primeira pessoa com deficiência que a Bíblia registra é Sarai. Lá em Gênesis, no capítulo 11 e no versículo 30, a Bíblia diz: e Sarai foi estéril e não tinha filhos. É a primeira pessoa com deficiência que é mencionada na Bíblia. É a mulher de Abrão, Sarai, que tinha um impedimento de gerar filhos. Uma deficiência que na cultura judaica era considerada uma maldição. Mas é esta primeira pessoa com deficiência que a Bíblia registra, que surge na Bíblia como uma pessoa que foi curada milagrosamente por Deus. Lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 17, nós vemos o seguinte: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E no capítulo 21, no versículo 2, nós lemos: e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. A primeira pessoa com deficiência que é mencionada na Bíblia, ela é milagrosamente curada. Ela que era estéril e não podia ter filhos, acabou tendo Isaque e acabou sendo a mãe do povo de Israel, a mãe da nação judia. Acabou sendo ancestral de Jesus Cristo. E é elucidativo, irmãos, que a primeira pessoa com deficiência mencionada na Bíblia
tenha tido sua deficiência removida, para que dela viesse o Salvador do mundo. Deus escolheu uma pessoa com deficiência para dar início à linhagem do Messias. Deus colocou a primeira pessoa com deficiência mencionada na Bíblia para ser parte da descendência de Jesus. E isto nos ensina que as pessoas com deficiência são chamadas, meus irmãos, para estarem com Jesus, para terem Jesus nascido nas suas vidas. Isto é uma lição muito grande que a palavra de Deus nos dá. As pessoas com deficiência são chamadas para receberem Jesus, para terem realizado em suas vidas o plano de Deus para o homem. Mas alguém poderia perguntar para nós se Sarai, que foi a primeira pessoa com deficiência, teve removida a sua deficiência, então nós não temos que pregar as pessoas com deficiência, mas sim pregar a cura delas? Nós temos que evangelizar as pessoas com deficiência? Ou nós temos de pregar a cura e a remoção destas deficiências? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que nos importa agora é como os judeus viam as pessoas com deficiência e como a lei de Moisés via as pessoas com deficiência, para nós sabermos a vontade de Deus. Nós vimos aqui qual é a vontade do diabo. É o extermínio das pessoas com deficiência. E qual é a vontade de Deus com relação a isso? Se nós formos ver, a princípio, como nós dissemos, Sarai, a mãe da nação judaica, ela começa sendo uma pessoa com deficiência. Então, o povo de Israel já tinha aprendido que a sua origem veio de uma pessoa com deficiência. Portanto, ela não poderia amaldiçoar as pessoas com deficiência. Como se isto fosse pouco, nós vemos que Isaac adquiriu uma deficiência. O filho da promessa, ele não nasceu deficiente, mas ele adquiriu uma deficiência. É o que a gente encontra lá em Gênesis, no capítulo 27 e no versículo 1. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Isaac adquiriu uma deficiência visual. Ele não era cego por completo, mas sua visão diminuiu e muito. Tanto que, por causa disso, ele acabou confundindo Jacó como Esaú. Eles eram gêmeos e ele pela dificuldade visual. Então vejam bem que Isaac, o filho da promessa, o primeiro da linhagem judaica, ele também adquiriu umas deficiências. Mas não é só isso. Seu filho Jacó também adquiriu uma deficiência. E uma deficiência imposta por Deus. Lá em Gênesis capítulo 32, versículo 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando contra ele. Versículo 31. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Jacó tornou-se um coxo, passou a manquejar
depois que se encontrou com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. Sarai era deficiente, teve sua deficiência removida. Isaac ficou deficiente e sua deficiência não foi removida. Jacó ficou deficiente por obra direta de Deus e não teve a sua deficiência removida. A nação de Israel já nasce sob o signo de pessoas com deficiência. E toda vez que Israel não comia do nervo encolhido de um animal, da juntura da coxa, é para lembrar que Jacó tinha sido deficiente. Deus já mostra, com os seus propósitos, que o povo de Israel jamais poderia negligenciar o cuidado com as pessoas com deficiência, porque seus patriarcas eram deficientes. Mas vai mais. Deus, mostrando todo o seu cuidado com as pessoas com deficiência, ele estabelece na lei de Moisés normas que demonstram todo o cuidado e toda a inclusão que as pessoas com deficiência devem ter. Lá em Levítico, no capítulo 21, nós encontramos as regras com respeito aos sacerdotes. E aí alguém vai dizer, irmão Caramuru, o senhor me desculpe, mas Deus excluiu os deficientes. Porque quando nós lemos lá no capítulo 21, de Levítico, versículo 17, nós vamos encontrar o seguinte: fala a Arão dizendo, ninguém da tua semente nas suas gerações em quem houver alguma falta se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver berida no olho, na sarna, nos impinges, ou que tiver testículo quebrado, nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Portanto, irmão Caramuru, quando Deus proibiu que um deficiente pudesse exercer o sacerdócio, ele excluiu o deficiente. Certo? Não, errado. Nós temos que entender, irmãos, que a lei é a figura das coisas futuras. Nós encontramos lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. A lei era a figura de Cristo. As leis cerimoniais, elas eram figuras do sacrifício de Jesus. O sacerdote levítico era a figura de Cristo. E Cristo é o homem perfeito. Cristo é o homem sem pecado. E a lei apontava para Cristo. Por isso os sacerdotes não podiam ter alguma deformidade, porque a deficiência física do sacerdote estaria apontando para uma deformidade espiritual de Cristo. E a lei é a sombra dos bens futuros. O que era físico na lei representava o espiritual na graça, ou em Cristo. Então, Deus não poderia, criando a lei para conduzir a Cristo, como nós vemos lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Se a lei conduzia a Cristo, a lei apontava a Cristo, não poderia o sacerdote ter deformidade física, porque o sacerdote
da tribo de Levi, o filho de Arão, apontava para Cristo. É por esta razão que havia esta proibição. Mas isso não é uma exclusão da pessoa com deficiência. E a gente vê isso logo no versículo seguinte. Eu li do versículo 17 ao 21, mas no versículo 22, nós vemos que Deus não exclui o deficiente do seu povo. Olha o que está escrito. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer. O deficiente, ele não podia exercer o sacerdócio. Ele não poderia oferecer sacrifícios, mas ele comia das coisas santas. Ele participava das coisas sagradas. Ele estava em comunhão com os sacerdotes em exercício. E nós lembramos que o direito de comer a refeição na cultura judaica significa comunhão. Ou seja, o deficiente não era apartado da comunhão. Bem diferente do que acontecia com os gentios. Os gentios exterminavam, matavam, consideravam maldito o deficiente. Em Israel, ele não poderia exercer o sacerdócio por causa do papel que a lei tinha de apontar para Cristo. Mas ele estava inserido na comunidade. Ele participava das coisas santas e das coisas sagradas. Uma lição para nós. As pessoas com deficiência devem pertencer à igreja, devem ser salvas na pessoa de Jesus Cristo, devem ter comunhão com Deus e os homens e viver eternamente no céu. Mas não é só isso. Na lei de Moisés, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 14, nós temos um mandamento importantíssimo. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. A lei de Moisés mandava cuidar dos deficientes. Enquanto os gentios, os incrédulos, os rebeldes contra Deus, consideravam o deficiente um maldito, uma maldição, Deus dizia, não amaldiçoarás ao surdo, não porás tropeço ao cego. E mais, lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 18, nós encontramos o seguinte: maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho. E todo o povo dirá, amém. Maldito era quem excluía o deficiente. Maldito era quem discriminasse o deficiente, não o deficiente. Veja como as coisas são contrárias, irmãos. Quem discrimina o deficiente, quem considera o deficiente maldito, quem quer exterminar o deficiente, está fazendo a vontade do diabo. A vontade de Deus é que se inclua o deficiente, que se cuide do deficiente, que ele participe das coisas santas e sagradas. E quem for contra o deficiente, este que é maldito. É exatamente o contrário. Era assim que Deus queria que se tratassem os deficientes. E nós vemos 2 episódios na Bíblia, já na história de Israel, que mostra qual é a vontade de Deus para o deficiente. O primeiro é o acolhimento de Mefibosete por Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 9, 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 13, nós temos a história do acolhimento de Mefibosete por Davi. Não vamos ler o texto todo. Mas Mefibosete era neto de Saul e filho de Jonatas. E Davi havia feito um pacto com Jonatas, de que um cuidaria da descendência do outro, daquele que sobrevivesse. Quando Davi se consolidou no reino, ele foi procurar se havia algum descendente de Jonatas.
E ele descobriu que havia um filho de Jonatas, chamado Mefibosete, que era aleijado de ambos os pés. Ele era coxo. Na fuga da família de Saul, logo após a morte de Saul e de Jonatas, a sua ama pegou a criança, Mefibosete era uma criança pequena, recém-nascida, e na fuga a criança caiu e ficou coxo de ambos os pés. É o que nós vemos lá em 2 Samuel, capítulo 9. A Bíblia diz assim, versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Apesar dele ser aleijado de ambos os pés, Davi o acolheu, cumpriu o seu compromisso com Jonatas. E Mefibosete foi como que adotado por Davi. Ele comia na mesa do rei. Ele tinha intimidade de Davi. Davi lhe devolveu todas as propriedades do seu avô Saul. E isto mostra que Davi é um tipo de Cristo. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha comunhão e colocou na comunhão um deficiente. Nós, como membros do corpo de Cristo, também devemos trazer os deficientes para comungar conosco, para ter comunhão conosco, o que se obtém com a salvação na pessoa de Jesus Cristo. E um outro ponto. Então, Davi, que é uma figura de Cristo, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele traz o deficiente à comunhão. E por fim, nós vemos que se o deficiente não podia exercer o sacerdócio, ele podia sim ser profeta. O profeta Ezequiel, ele era perfeito, mas Deus o tornou mudo, para que através da mudez de Ezequiel ficasse selada a autenticidade do seu ministério. Para que os judeus não tivessem dúvida de que Ezequiel era realmente um profeta de Deus, Deus o emudeceu até a destruição de Jerusalém, lá no cativeiro. Ezequiel ficou mudo, para que ele só falava quando trazia uma mensagem de Deus. Deus usou uma deficiência que ele impôs sobre Ezequiel, uma deficiência sensorial. Ele impôs sobre Ezequiel para selar a autenticidade do ministério profético de Ezequiel. E até a destruição de Jerusalém, ele ficou mudo. Ele só falava quando trazia uma mensagem de Deus. Deus também quer usar os deficientes na sua obra. Não há nenhum impedimento para que o deficiente seja usado na obra de Deus. Mas para ser usado na obra de Deus, ele precisa ser salvo. Então os irmãos veem que Deus acolhe e quer a comunhão do deficiente. Ele quer que o deficiente participe da sua obra, ele quer que o deficiente esteja em comunhão com ele, e por isso nós precisamos evangelizar. Mas, apesar desta posição do povo, da lei de Moisés, e dessa posição divina com relação aos deficientes, em Israel também havia discriminação. Israel rejeitou a lei, Israel não cumpria a lei, Israel caiu numa falsa religiosidade. E por isso, nos dias de Jesus, nós vemos que a sociedade judaica, apesar das determinações da lei de Deus, de inclusão dos deficientes, eles, por estarem apartados de Deus, eles discriminavam os deficientes. E nós vemos que os deficientes viviam uma situação muito triste. As pessoas deficientes, elas viviam da mendicância. Elas não eram amparadas. Elas viviam da caridade pública. Como nós podemos afirmar isso? Por passagens bíblicas. Lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, nós temos a história da cura de Bartimeu. Bartimeu era cego.
e era um mendigo. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Havia uma exclusão social da pessoa com deficiência. Eles não eram exterminados como entre os gentios, mas eram discriminados. Isto era contra a vontade de Deus. E no episódio da cura de Bartimeu, nós vemos essa discriminação. A multidão mandando que Bartimeu se calasse, mas ele clamava ainda mais alto. E Jesus o atendeu a demonstrar que ele, fazendo a vontade de Deus, queria a inclusão do deficiente. Jesus parou, chamou o cego e perguntou o que ele queria, e ele disse que ele queria ver, e Jesus o curou. Jesus sempre ia ao encontro dos deficientes. Nós colocamos aí em nosso esboço uma relação de 21 milagres. Os 40 milagres registrados nas Escrituras, feitos por Jesus, 21 se refere a pessoas com deficiência. Ou seja, Jesus cumpriu aqui o chamado atendimento prioritário. O Estatuto da Pessoa com Deficiência exige o tratamento prioritário às pessoas com deficiência. Elas têm direito à prioridade. E Jesus dava prioridade. Mais da metade dos seus milagres se dirigiram a pessoas com deficiência. A mostrar que a igreja, que é o corpo de Cristo, também tem que dar prioridade às pessoas com deficiência. Os apóstolos também tinham o mesmo papel. Os apóstolos imitavam a Cristo. Também davam prioridade às pessoas com deficiência. É o que nós vemos lá em Atos, capítulo 3, do versículo 2 e 3. A discriminação do povo e a prioridade dada pela igreja. E era trazido, e Pedro e João juntos ao templo, a hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A primeira cura registrada nas Escrituras dos apóstolos foi para uma pessoa com deficiência. É o atendimento prioritário. Pedro e João se preocuparam com aquele deficiente e levaram Cristo a ele. Nós vemos aqui a sociedade judaica, ainda havia pessoas que levavam todo dia ele para pedir esmola. Não era o extermínio dos gentios, mas era uma certa discriminação. Esse atendimento prioritário nós vemos aqui na cura da Porta Formosa. Lá em Atos, capítulo 9, nós vemos Pedro, mais uma vez, dando prioridade a um deficiente. Lá em Atos 9 e 32 e 33. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Pedro achou Enéas, deu prioridade a Enéas, que era um deficiente físico. No capítulo 14, versículo 8, nós vemos a mesma atitude por parte do apóstolo Paulo. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Paulo deu atenção especial àquele varão coxo na cidade de Listra. Então, a vontade de Deus é a inclusão do deficiente. A vontade de Deus é a atitude que Jesus teve de atendimento prioritário às pessoas com deficiência.
Mas alguém pode dizer, irmão Caramuru, todos estes casos que o senhor mencionou de deficientes, eles foram curados. Então a igreja tem que curar os enfermos, curar os deficientes, remover as deficiências e não evangelizar as pessoas com deficiência. Irmãos, eu tenho ouvido alguns irmãos falarem que são contra a evangelização de deficientes. Porque acham que a evangelização de deficientes é um conformismo com a doença, com a deficiência, e que a igreja, em vez de pregar que Jesus cura, a igreja agora está evangelizando os deficientes. Alguns dizem até que a evangelização de pessoas com deficiência é um sinal de frieza espiritual. No passado, os paralíticos andavam, os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam. Hoje, se aprende Libras para falar com os surdos. Hoje, se faz material em braille para evangelizar os cegos. Hoje, se faz templos com acessibilidade para que os cadeirantes possam entrar na igreja. E essas pessoas acham que isso é frieza espiritual, que isso é apostasia espiritual. Irmãos, isso é um pensamento equivocado. É verdade, Sarai foi curada. Enéas foi curado. O coxo da porta formosa do templo foi curado. O cego de nascença foi curado. Jesus ainda cura. E nós devemos pregar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Mas se Deus quer que todos os homens se salvem, não está escrito que ele quer que todos os homens se curem. Jacó ficou coxo por ordem de Deus e morreu coxo. Isaac ficou um deficiente visual e não recobrou a sua visão. Deus quer que todos os homens se salvem. Mas a Bíblia não diz que quer que todos os homens se curem. A salvação é mais importante do que a remoção da deficiência, do que a cura da enfermidade. É por isso que os pioneiros das Assembleias de Deus foram dirigidos por Deus e a sua mensagem é: Jesus salva, depois cura. Porque ele quer que todos se salvem. Mas não está escrito que ele quer que todos se curem. Pelo contrário, Jesus, ele, por várias vezes no seu ministério, quando ele curava alguém, ele dizia: a tua fé te salvou. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 9, versículo 22. Em Mateus capítulo 9, versículo 22, nós encontramos: e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Aqui é a mulher do fluxo de sangue. O que quer dizer essa expressão, a tua fé te salvou? Que em outras versões, como a Nova Versão Internacional, está escrito: a tua fé te curou. O verbo aqui, sozo, em grego, ele pode significar tanto salvação quanto cura. Quando Jesus diz a tua fé te salvou, ou mesmo a tua fé te curou, ele mostra que primeiro a pessoa teve fé e creu em Jesus. Primeiro vem a salvação, depois vem a cura ou a remoção da deficiência. A igreja tem que evangelizar a pessoa com deficiência. A igreja tem que dizer à pessoa com deficiência que, além da sua deficiência física, mental, intelectual, sensorial, ela tem uma deficiência espiritual. Ela precisa ser salva, ela precisa crer em Jesus, ela precisa ter a vida eterna. Depois nós vamos pregar que Jesus pode curar, que Jesus cura. Mas nem sempre ele cura, mas sempre ele salva. A igreja tem que colocar essa prioridade. Primeiro a salvação, depois a remoção da deficiência. E para pregar a salvação,
ela ainda é deficiente, ela ainda é portadora da deficiência, e nós devemos transpor as barreiras para alcançar essa pessoa. Se Jesus quiser curar, ele curará. Mas o importante é que essa pessoa precisa ser salva, porque a salvação é para a eternidade. E na eternidade ela terá um corpo glorificado que não terá nenhuma deficiência. Nós não podemos colocar os bois na frente da carroça, a carroça na frente dos bois. Devemos pregar primeiro a salvação. Portanto, não é sinal nenhum de frieza espiritual você preparar a igreja para evangelizar as pessoas com deficiência. Nós temos que pregar o evangelho completo, que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Mas nós temos que atingir primeiro a pessoa com deficiência com a mensagem da salvação. Porque Jesus sempre salva, mas nem sempre cura. Então nós devemos evitar este exagero. Nós não temos que pregar a remoção da deficiência. Nós temos que pregar a salvação, pregar o evangelho, pregar a Cristo, pregar o reino de Deus. Pregar o arrependimento dos pecados. E depois pregar, sim, a cura das enfermidades, a remoção das deficiências, lembrando que a evangelização é necessária, a evangelização é prioritária. E como devemos evangelizar as pessoas com deficiências? Nós já vimos, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a pessoa com deficiência ela tem barreiras. O impedimento de longo prazo, de natureza mental, intelectual, sensorial ou física, cria barreiras para que as pessoas com deficiência possam conviver em igualdade de condições com as outras pessoas. Por isso a igreja tem que transpor estas barreiras. Para alcançar as pessoas com deficiência, a igreja tem que transpor estas barreiras. É por isso que a igreja tem que levar aos cegos audiolivros, literatura em braille. É por isso que a igreja tem que ter pessoas preparadas na língua de sinais para que os surdos possam receber a mensagem do evangelho. É por isso que as nossas igrejas precisam ser acessíveis para que os cadeirantes, para que os coxos possam ir às nossas igrejas, possam participar dos cultos, possam ir aos pontos de pregação, aos cultos nos lares. É por isso que nós devemos ir até o local onde as pessoas com dificuldade de locomoção estão, as pessoas paralíticas, elas precisam ser visitadas. É por isso que nós precisamos ter a preparação de algumas pessoas para lidar com pessoas com deficiência mental, para que elas possam ser evangelizadas. A igreja precisa transpor as barreiras. É a igreja que tem que transpor as barreiras. E nesse aspecto, irmãos, infelizmente, nós deixamos muito a desejar. A igreja é indiferente às pessoas com deficiência. Quando nós temos templos que as pessoas não podem entrar, os cadeirantes não podem entrar, quando nós temos igrejas onde ninguém pode interpretar para um surdo um culto, quando nós temos uma total desconsideração com isso, nós estamos discriminando estas pessoas. Nós estamos indo contra o sentimento de Cristo, que é de inclusão destas pessoas. Jesus ia ao encontro destas pessoas. Os apóstolos iam ao encontro destas pessoas. Davam atenção especial, atendimento prioritário a estas pessoas. E nós estamos deixando muito a desejar. É bom lembrar que no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a discriminação, a recusa às adaptações razoáveis
e o fornecimento de tecnologias assistivas aos deficientes também é considerada discriminação. Nós estamos até descumprindo a lei quando nós não temos uma rampa que permita o acesso de uma pessoa com deficiência para a igreja. Nós temos que ter a mentalidade inclusiva de Jesus, porque nós somos imitadores de Cristo. Nós devemos reavaliar as nossas prioridades. Nós devemos fazer rampa em vez de escada, ou ao lado da escada, nos nossos templos, para que o cadeirante possa ouvir a mensagem do Evangelho. Nós devemos visitar os deficientes mentais, os deficientes físicos. Nós devemos ter irmãos que saibam a língua de sinais. Nós devemos ter material em braille. Nós devemos ter áudios para que os cegos possam ouvir a mensagem do Evangelho. Nós colocamos aqui o pastor metodista Ronan Boechat. Amorim, um pastor batista do Rio de Janeiro. Nós colocamos um texto dele, onde ele fala desta necessidade. Ele diz o seguinte, o pastor Ronan Boechat de Amorim: os portadores de deficiência física, motora, mental ou múltipla têm sido um grupo de pessoas que a sociedade teimava em não enxergar, mantendo-as devidamente guardadas, protegidas e escondidas em casa. Hoje, graças a Deus, essa história está mudando. Os portadores de deficiência estão se organizando para exigir cidadania, que começa pelos direitos constitucionais básicos. E ele continua dizendo: ir missionariamente ao encontro das pessoas portadoras de deficiência física, evangelizá-las e adequar nossas instalações físicas e programas para atendê-las e discipulá-las não é um favor para atender a um suposto modismo da inclusão social e nenhuma concessão pura e simplesmente a um grupo que exige atenção especial da igreja. Atender carinhosa, solidariamente, criteriosa e estruturalmente aos portadores de deficiência é missão. Jesus veio para salvar a todas as pessoas, inclusive as portadoras de deficiência. Devemos começar imediatamente a nos preparar para evangelizar, acolher e discipular as pessoas portadoras de deficiência. É um desafio que esta lição nos traz, de nós nos adaptarmos para levarmos as pessoas até Jesus. E nós terminamos esta lição lembrando do exemplo que nos dão 4 pessoas nos evangelhos. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 1, diz assim: e entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Em Marcos, quando o evangelista conta este milagre de Jesus, ele diz o seguinte: e vieram ter com ele, capítulo 2, versículo 3, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Estes 4 homens
queriam levar o paralítico a Jesus, para que ele tivesse os seus pecados perdoados. E aqui a gente vê bem que Jesus quer salvar todos, mas nem sempre quer curar todos. E Jesus curou aquele paralítico para provar que ele podia perdoar os pecados. E olha o esforço que esses 4 amigos fizeram. Eles queriam entrar naquela casa em Cafarnaum, mas a multidão que ali estava ouvindo Jesus foi indiferente ao paralítico. Não abriram espaço para que eles levassem o paralítico à presença de Jesus. Eles então subiram pelo telhado, destelharam a casa e colocaram o paralítico diante de Jesus. Olha o esforço que estes homens fizeram para levar uma pessoa com deficiência à presença de Jesus. Superaram todas as barreiras, todos os obstáculos. Irmãos, imaginem eles subindo na casa, destelhando a casa, depois pegando o paralítico, levando até para cima e também depois, através de cordas naturalmente, colocando a cama do paralítico na presença de Jesus. Olha quantos obstáculos eles tiveram que superar. Mas todo este esforço não foi em vão, porque aquele paralítico foi salvo e foi curado. A igreja está se comportando como? Como os 4 amigos do paralítico, que transpuseram todas as barreiras para que a pessoa com deficiência fosse salva? Ou como a multidão que estava ouvindo Jesus e que foi indiferente ao paralítico, impedindo que ele se aproximasse de Jesus? No final, esta multidão teve que abrir espaço para que aquele homem saísse da casa, porque ele saiu com a cama glorificando a Deus. Jesus quer salvar as pessoas com deficiência e exige de nós que nós tenhamos o mesmo comportamento dos amigos do paralítico, que superemos todas as barreiras para que as pessoas portadoras de deficiência tenham seus pecados perdoados e com corpos glorificados e sem deficiência, juntamente conosco, estejam para sempre com o Senhor. Amém.